Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar sempre logo após o Dois Toques, trazendo para vocês a análise dos fatos do dia, os temas mais importantes que impactam na nossa sociedade, os nossos convidados aqui no estúdio por videoconferência. E você pode assistir o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Curta, compartilhe, comente, mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. E também estamos no formato podcast. Você pode acompanhar as atualizações do Cruzando as Conversas através do Spotify, do Google Podcast e dos demais agregadores. No nosso site rdctv.com.br você clica na aba Podcasts e ali você pode acessar a íntegra das nossas edições. Terminou o programa ao vivo, você pode baixar no seu smartphone e acompanhar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Nós estamos com uma série de entrevistas especiais aqui no Cruzando as Conversas relativas às eleições 2020. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, o Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. A Porto Color Soluções Gráficas atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Vamos lá, a nossa vinheta Eleições 2020 na RDC TV. Muito bem. E continuando a nossa série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, lembrando que sempre nas segundas e terças-feiras recebemos aqui no Cruzando as Conversas, e isso se dará ao longo do mês de outubro, aqueles que disputam o voto na capital dos gaúchos. No mesmo dia, à tarde, no portal RDC, os candidatos a vice-prefeito das respectivas chapas também participam de entrevistas. São as sabatinas da RDC TV. E nos dias 26 e 28 do mês de outubro, nós realizaremos os debates no dia 26 com os candidatos a vice-prefeito e no dia 28, um evento muito especial com os candidatos a prefeito. Em breve, mais detalhes aqui na nossa programação. A ordem dos candidatos entrevistados no Cruzando as Conversas e no portal RDC foi estabelecida através de sorteio. E no dia de hoje nós vamos receber os candidatos a prefeito Sebastião Melo e, no segundo bloco, Rodrigo Maroni. Cada candidato tem o tempo de 30 minutos de perguntas e respostas que são formuladas por mim, por Armando Burdi e por Melanie Rupental, meus jornalistas colegas de mesa. E também, após os 30 minutos de perguntas e respostas, os candidatos têm mais 2 minutos para considerações finais em que eles podem falar a respeito de suas candidaturas livremente. O nosso tempo começa a contar a partir do momento em que o primeiro candidato, Sebastião Melo, faz a sua apresentação. Sebastião Melo é candidato pelo MDB na coligação Estamos Juntos, Porto Alegre. O candidato a vice é Ricardo Gomes. Então, começando a entrevista, a palavra está com Sebastião Melo para a sua apresentação inicial. Candidato, bem-vindo, boa noite. Prazer recebê-lo no Cruzando. Macalossi, primeiro meu abraço a ti, a Melanie. É Melanie ou Melanie? Melanie. E o querido Armando Burdi, com muito gosto, alegria, estou aqui para conversar e cumprimentar a empresa não só por esse evento, mas vocês têm uma dedicação muito importante às questões locais. Né? E isso é muito importante. As pessoas vivem nas cidades. Aliás, acho que nós vivemos uma era das cidades. Então, estou aqui para responder. Eu venho de uma caminhada de 42 anos aqui na cidade, passei pela vereança, presidi a Câmara 2 vezes, fui vice-prefeito da cidade e hoje sou deputado estadual. Disputei a última eleição para prefeito e hoje lidero aqui uma aliança com mais 5 partidos
Estamos junto em Porto Alegre, cujo meu vice, que já esteve com vocês aqui hoje, é o Ricardo Gomes, que é um vereador do Democratas. Então, estou aqui para responder. Né? Muito bem. Vou começar fazendo a seguinte pergunta, candidato. Me parece haver, nessa eleição, uma disputa entre prefeito e vice, e nós estamos vendo aí, né, o cenário Marquesan e Gustavo Paim, mas também há uma situação aí que não pode deixar de ser colocada, que envolve a sua candidatura e a do ex-prefeito Fortunati. O senhor foi vice do ex-prefeito Fortunati e, de repente, ele entrou na disputa e concorre no mesmo segmento eleitoral que o senhor. A pergunta que eu lhe faço, abrindo essa nossa entrevista, é a seguinte: o senhor se sente traído pelo Fortunati ter entrado nessa disputa, sabendo que o senhor tinha boas chances de ir para o segundo turno ou, eventualmente, até ganhar a eleição? Começamos por aí. Não, Macalossi, primeiro eu fui vice da cidade, não fui vice do Fortunati. Nós fizemos uma composição, o MDB até podia ter apresentado uma candidatura a prefeito, mas o Fogaça tinha deixado a prefeitura e o MDB entendeu de colaborar com um projeto que ele liderava. Né? E penso que dei a minha contribuição com muita lealdade à cidade. Levantei cedo, dormi tarde e respondi pelas funções de vice, mas eu não tive a caneta, eu não fui prefeito, correto? Então, acho que os partidos todos têm a sua legitimidade para concorrerem. Eu acho que todas as candidaturas são legítimas e o povo vai poder, nesta gama de 13 candidatos, fazer uma escolha para o segundo turno. Não foi deslealdade dele, então, contigo? Nós estamos trabalhando firmemente para ir para o segundo turno e respeitamos as demais candidaturas. Né? Quem vai decidir isso é o povo. O fiscal dessa decisão não somos nós, candidatos, é a população. Deixa eu lhe fazer uma segunda pergunta antes de passar para os meus colegas aqui, que é em relação à postura que o senhor adota nesta eleição. Na eleição anterior, o senhor foi candidato a prefeito, tendo como candidata a vice outra que está disputando, que é a Juliana Brizola, e aparentemente naquela eleição o senhor fazia um aceno, uma inflexão à centro-esquerda, por assim dizer. Agora o seu candidato a vice é Ricardo Gomes, que foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, é um vereador com uma posição liberal, e nesta eleição o senhor faz uma inflexão à centro-direita. O senhor mudou, em termos de visão ideológica, esta mudança se deve a quê? Macalossi, eu acho que quando a gente analisa a política, a gente tem que olhar a floresta, né? Eu acho que tem que olhar a minha atuação como vereador. Eu fui um dos vereadores que mais fiz oposição ao PT, meus 12 anos de mandato. Eu sou um deputado estadual que, se você acompanhar minhas votações na Assembleia, eu votei pelas privatizações, eu votei pelo Código Ambiental, votei pela reforma administrativa e não participo do governo. Sou signatário da PEC do 10º e agora da PEC do limite dos gastos. Então, eu tenho lado na política. Eleições têm circunstância. Eu era o vice-prefeito, né? O Fortunati era o prefeito do PDT. E, portanto, o PDT, numa composição, ofereceu a vice-prefeitura numa eleição que eu liderei com mais 12 partidos. O PDT era um dos partidos, correto? Eu não mudei nem para a eleição e nem para esta. Eu continuo sendo o Melo do diálogo, o Melo que tem posições, que defende parceria público-privada, o Melo que quer melhorar o serviço, o Melo que vai ser o prefeito, se for eleito, da liberdade econômica e fazer com que facilite o negócio da nossa cidade, mas esse discurso que eu faço aqui hoje, eu também fazia lá. Agora, eu não respondo pelas composições, quer dizer, se a Juliana pensava diferente do Melo, o Melo também tinha suas diferenças com o Fortunati, mas em função da cidade, você nunca viu uma rusga minha com o Fortunati. Porque eu acho que quando um vice briga com a cidade, com o prefeito, ou o prefeito com o vice, quem perde é a cidade. Então eu não mudei, não. Eu continuo o mesmo Melo. Agora, tem muita honra de ter o Ricardo como vice, e as ideias que o Ricardo traz para essa eleição são muito ricas, porque ajuda muito a destravar a cidade. A cidade está muito travada em vários aspectos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do licenciamento, e nós vamos fazer um destravamento forte aí, se for prefeito, na gestão que nos aproxima, não? Candidato Sebastião Melo, boa noite.
No combate à pandemia, Tudo bem, Armando? tudo bem. O que o senhor faria a mais ou não faria em relação às decisões adotadas pelo prefeito de Porto Alegre? Armando, tu me conhece há muito tempo, eu gosto de fazer política olhando para frente, não é? Eu acho assim, ó, a pandemia foi séria, continua sendo séria, trouxe muitas dores para o mundo, para a nossa cidade, mas eu sinceramente acho que a cidade não deveria ter caminhado do ponto de vista do fechamento da maneira que ocorreu. Acho que com os protocolos necessários a cidade deveria ter funcionado e não chegar da quebradeira que chegou. O senhor não faria o lockdown, portanto? Eu não era o prefeito, eu não sou o prefeito. Então, estou dando uma opinião seguinte, eu acho que teve essa gestão teve muitas incoerências. Por exemplo, vou pegar construção civil que empregam 30 mil pessoas. Ficou fechada. No entanto, as obras públicas do município todas ficaram abertas. Você passava pela orla, estava funcionando a milhão. Você passava pela Praça da Matriz, estava funcionando. Você passava pelo asfalto da Bento Gonçalves, estava funcionando. Mas então o vírus dava num lugar e não dava no outro? O vírus só chegava na obra que era privada e na pública não? O mercado público tem 110 permissionários, pequeninhos, médios, pequenos, esses ficaram fechados. Os mercados grandes abriram. Então, desculpa, então teve muita... Então, a decisão que tinha um discurso de ciência, ela foi baseada só na política, na minha avaliação. Enquanto as pesquisas apontavam o isolamento, né, como a população apontava a maioria com o isolamento social, bom, se mantinha uma posição política, uma posição de abertura. Quando isso mudou, mudou. Quer dizer, nós fechamos em março e abrimos em pleno inverno. Então, esse abre e fecha levou à falência de milhares de empresas. Milhares de empregos foram perdidos. A futura gestão dessa cidade vai ter que fazer uma ginástica enorme para não quebrar mais gente, fazer um plano de qualificação profissional, é o que nós pretendemos fazer, Macalossi e Armando, e fazer um microcrédito firme para poder dar oportunidade aos micronegócios acontecer na cidade. Então, para manter o que está aí, tá, e abrir novos negócios. Então, eu tenho muitas críticas ao que foi feito, mas eu quero olhar para frente. Acho que para frente nós temos que tocar, fazer com que a economia funcione. Se tiver algum setor econômico aberto até o final do ano, e se nós chegarmos à prefeitura, eu quero dizer que nós vamos reabrir toda a cidade com os protocolos necessários. Todo, não terá absolutamente nada que ficará fechado. Dado esses graves erros que o senhor está analisando e pontuando aqui, o senhor acredita que Porto Alegre errou na eleição de 2016, no segundo turno? Melanie, deixa eu dizer o seguinte, eu respeito a população. A população já me fez vereador várias vezes, entendeu no segundo turno da eleição passada, escolher um outro caminho, e essa população me fez deputado também agora, há pouco tempo atrás. Então é o seguinte, acho que a democracia ela tem que ser respeitada. Respeito profundamente a decisão do povo de Porto Alegre. O vitorioso da eleição passada não foi nem o atual prefeito e nem eu. Foi o voto branco, nulo e abstenção. E o senhor não acha que isso vai acontecer nessa eleição, Eu ainda acho mais que com não. a pandemia que talvez espante muitos eleitores? Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu já tenho uma opinião formada já no mínimo há 6, 7 anos. Acho que o Brasil tinha que adotar o voto facultativo. Até porque a população já chegou à conclusão que não votar não tem problema nenhum. Então eu acho que o Brasil tinha que dar um passo adiante e ter voto facultativo, mas não tem. Acho que teremos muita abstenção, muito voto branco, muito voto nulo nesta eleição também. Talvez mais do que nas últimas. Talvez mais. Tá? Mas bom, é um processo que nós estamos, né, estamos recém começando a eleição, mas eu reconheço isso, pode ter muito voto branco, nulo e abstenção. Candidato, o senhor baseia-se aí numa plataforma liberalizante, o que o senhor propõe em termos de privatização, PPPs, dentre outras medidas para Porto Alegre, o que o senhor considera que foi realizado que seja aproveitável na atual gestão nesse sentido? Macalossi, primeiro eu acho que é do amadurecimento da política, aquilo que está dando certo, um governo que assume tem que manter. Não vou mexer em nada do que estiver dando certo. Eu vou olhar do ponto de vista dos negócios da cidade. Se nós ganharmos a eleição, nós vamos regulamentar a lei da liberdade econômica. O que ela diz? Para baixo e médio impacto, nós vamos fazer o autolicenciamento.
Nós vamos acabar com o alvará para os pequenos negócios. Habite-se, quando se fizer, quando o sujeito terminar uma obra na cidade, ele vai se autodeterminar que fez a obra e nós vamos tocar o barco. Tá? E nós vamos fazer para o alto, para os grandes empreendimentos e para os empreendimentos maiores, então nós vamos centralizar o licenciamento, porque isso vai facilitar, e vamos permitir também o credenciamento de empresa através de lei para fazer projetos. E as parcerias são bem-vindas. Por exemplo, hoje, uma parceria que eu acho que foi correta fazer é a iluminação pública. O senhor não acha que há travanques em termos jurídicos? Porque foi feita essa PPP, mas ela ficou barrada durante um bom tempo na Justiça. Como é que o senhor pretende evitar esse tipo de problema? Eu acho o seguinte, os editais têm que ser muito bem cuidados, Macalossi, não? Mas eu acho correto a iluminação pública ser PPP, acho correto as parcerias na saúde e outras parcerias que nós vamos fazer. Por exemplo, restaurantes populares. Não tem por que a prefeitura ser ela dona de restaurante popular. Ela tem que conveniar com entidades que têm especialidade e a população tem que ter a comida. As creches comunitárias, isso é uma coisa que dá certo na nossa cidade, são mais de 200. E tem 6.000 crianças na fila querendo creche, a mãe precisa de creche. Então, por que a prefeitura vai construir creche? Não, ela compra vaga, ela faz parceria. Então, a parceria é o caminho para melhorar a gestão pública, seja na saúde... Além da parceria, o senhor tem alguma empresa que o senhor mira na questão da privatização, que o senhor considera que seria essencial para se alavancar a eficiência do Estado? Carris, por exemplo. A Carris, se tiver comprador, eu vendo. Se tiver comprador, eu vendo. Agora... O transporte coletivo, o senhor acha que não tem? O transporte coletivo é um dos grandes desafios do Brasil hoje. O sistema está colapsado. Né? Então você tem linhas que foram cortadas, você tem passagem alta, você tem perda de passageiro e você tem 30% de isenções. Você acha que isso resolve com discurso? Não. O Brasil precisa criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, como se criou o SUS, para poder financiar os que não podem pagar, porque hoje é o pobre que paga para o pobre. O pobre que está do lado está pagando para o isento, que também é pobre. Segundo, mas foge à esfera do prefeito, né? Não, mas peraí, mas a política, se você for governar só olhando para o orçamento de Porto Alegre, você vai ser um medíocre prefeito. Você tem que buscar recurso extras orçamentário e fazer parceria. Eu vou sentar com o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dificuldade de sentar com o presidente Bolsonaro. Você é prefeito de Porto Alegre, se ganhar a eleição, vou sentar com o governador Eduardo Leite, o presidente Bolsonaro. Aliás, eu digo-se de passagem. O presidente Bolsonaro, se as empresas hoje não estão fechadas nesse país, porque o prefeito municipal e o governador só baixou decreto para fechar. Se hoje tem as empresas que encostaram os seus funcionários, foi porque teve um programa federal. Se o Pronamp não chegou para todos, mas chegou para boa parte do microcrédito, foi porque o governo federal fez isso. Se os R$600 chegaram, e agora não são mais 600, são 300, porque o governo federal fez isto. Então, o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre só fecharam através do decreto. Então, eu vou conversar com o prefeito, com o presidente Bolsonaro, vou governar, sim, com os programas do governo federal e vou, sem dúvida alguma, dialogar. Né? Então, não vejo nenhum problema nisso, né? De ponto de vista da gestão pública, conversar com todos e encontrar caminho para melhorar a cidade. Candidato Sebastião Melo, a cidade de Porto Alegre sofreu, no final da década de 60 e no início da década de 1970, um trauma, que foi a poluição provocada por uma indústria de celulose, sim, do outro lado do Rio Guaíba. Naquela época não havia tecnologia que existe hoje. E nessa onda de antipoluição e defesa do meio ambiente, as indústrias instaladas em Porto Alegre, sobretudo no 4º distrito, entre Farrapos e Amauá, largo trecho, elas foram expulsas de Porto Alegre. Estão sim, todas em Viamão, Eldorado, Guaíba, na região sim, metropolitana. Com esta expulsão, houve uma queda de ICMS. Sim. E houve a consagração de um princípio. Porto Alegre será uma cidade de serviços, dependendo do ISS-QN. A dívida dos contribuintes de ISS-QN hoje já supera R$1 bilhão. Portanto, perdemos o retorno do ICMS e o ISS foi por muitos anos desleixado. A cobrança não ocorreu, tanto sim, que é metade da dívida total de 2 bilhões dos contribuintes com os cofres sim, da prefeitura. O que é que se pode fazer com esta área que está
praticamente abandonada. Porto Alegre Sim. merece. Agora, se vai indo a outras capitais, não se vê uma circunstância tão danosa como essa, completamente abandonada, tomada Sim. pelo tráfico, pela marginalidade. Está referindo ao 4º distrito. É, sim. Sim. Agora, o Armando, senhor deu para ter uma ideia do que é chegando aqui, né? Armando, deixa eu dizer o seguinte, nós vamos revisar o plano diretor ano que vem, que é, para mim, a lei mais importante de um município. E eu acho que nós precisamos fazer uma revisão olhando exatamente no desenvolvimento, na sustentabilidade, na tecnologia. Esta área que nós estamos aqui, ela é uma área pronta para receber uma operação consorciada urbana. O que é isso, operação consorciada urbana? Você faz um traçado da rodoviária para cá, que vai até a Arena do Grêmio, você faz um plano diretor especificamente para essa região. E aí você pode, inclusive, trabalhar mais alturas. E essa mais-valia da altura, é claro que o empresário vai ganhar parte disso, mas boa parte desse dinheiro vai para um fundo criado pela operação consorciada, que isso transforma em infraestrutura da cidade para aquela região. Porque aqui tu tem a Santa Terezinha, nossa vizinha aqui. Problemas sociais muito difíceis. Você vai mais um pouco na frente, tu pega a Liberdade, pega as outras vilas da Humaitá. Depois tu tem as ilhas. Então eu penso, né, que a operação consorciada, eu vejo duas com muita clareza na nossa cidade. É aqui no 4º distrito e no Porto Seco. No Porto Seco tem uma obra que está atrasada há 12 anos, chamada Acesso Norte do Porto Seco, e que não tem dinheiro para fazer do caixa do município, é 40 milhões. Se você fizer uma operação consorciada, a prefeitura tem lá dezenas de terrenos naquela região. Ele pode botar o dinheiro para dentro da operação consorciada e fazer aquela obra com muita tranquilidade e melhorar, sem dúvida alguma, a entrada e a saída de cargas. Então, eu penso que o plano diretor vai ser muito importante a sua revisão no conjunto da cidade, mas, se for prefeito, eu vou trabalhar muito para convencer os urbanistas da nossa cidade que as operações consorciadas é um belo caminho para você desenvolver a cidade com sustentabilidade. Quanto à altura dos prédios? Eu não tenho nenhum problema com a altura. Eu tenho problema com a altura. O senhor acha uma falsa polêmica? Eu acho uma falsa polêmica. Eu acho que um prédio alto, com bom afastamento, eu não vejo nenhum problema. O problema é quando tu faz prédio grudado no outro. Não vejo nenhum problema. Não, mas é um debate que se reduz. Quando se fala em plano diretor, só discute a altura. Esse é um grande equívoco. Nós temos medo de fazer isso. Tu tem que usar o plano diretor, por exemplo, tu pega lá Vila Cruzeiro, por exemplo, ou pega lá a Vila Pinto. Pega a Vila Pinto, perto da PUC. Tu tem no mínimo 300, 400 casas que as pessoas não moram na beira de um barranco. Se você fizer 3 edifícios e manter a maioria horizontal em 3 edifícios, tu resolve aquela região. Tu faz uma revitalização, tu faz reurbanização, tu faz regularização fundiária, tu potencializa, tu faz Minha Casa Minha Vida. Então, isso é crime? O crime é manter as pessoas morando na beira do arroio Ipiranga, não tem luz, não tem água, não tem saneamento básico. Isso é crime. Agora, desenvolvimento é crime? Não, esse debate nós temos que fazer. Quer dizer, então tem um falso debate, quer dizer, o governo não enfrenta as regularizações, as pessoas moram no pé do morro, as pessoas moram em áreas inadequadas, anda nos 27 arroios, pega o teu carro e vai lá, desce na beira dos 27 arroios que tem em Porto Alegre, é moradia um do lado do outro, te leva em 200, nos 27 arroios é a mesma coisa. Aí pode? Agora, fazer um edifício numa vila popular não pode? Nós vamos debater esse tema com profundidade. Só para a gente avançar em outros temas também, eu gostaria de falar sobre a questão que recentemente saiu os resultados do INDEB relativos à educação aqui do estado do Rio Grande do Sul e foram realmente lastimáveis. Desde 2011 não se atinge metas básicas para a educação aqui no estado. No seu plano de governo, o senhor consta que pensa em fazer um INDEB para cada escola. Como isso funcionaria? E também a sua proposta ela não poderia cair no equívoco de talvez tentando corrigir essa distorção, o senhor acaba provocando ela ainda maior, uma vez que as escolas vão ter parâmetros diferentes e futuramente esses jovens eles vão competir pela mesma vaga. Melanie, você faz uma pergunta fundamental. O ensino vai mal, a educação, no Brasil. Porto Alegre está dentro do Rio Grande do Brasil. 50% dos alunos que chegam ao final do ensino fundamental, Melanie, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe dividir.
Isso é uma tragédia. E na rede municipal a evasão escolar é enorme. Então, o que é que nós propomos aqui para esse debate, né, na campanha? Porque tu não tem um plano pronto antes do final da eleição. Tu aperfeiçoa ele na eleição. Mas o que nós estamos propondo é assim, eu não acredito em escola que os portões não sejam abertos. Que o pai não esteja lá dentro, que a mãe não esteja lá dentro, que o irmão não esteja lá dentro. Mas como funcionaria o IDEB para cada escola? Não, vou chegar lá. Segundo, eu acredito muito no turno inverso, para aqueles alunos que não aprendem no seu turno de origem. Então, quem não sabe escrever, não sabe ler, vai para o turno inverso. Né? Segundo, quer dizer, por que eu proponho o IDEB? Nós temos 50 e poucas escolas do ensino fundamental. Eu acho que vai ser uma concorrência bonita. Porque eu acho que uma direção escolar e uma comunidade escolar faz uma diferença enorme numa comunidade. E como é que ficam as escolas que acabarão lá atrás nos índices? Porque certamente vão ter aquelas que vão ficar em pior colocação. Deixa eu dizer o seguinte, eu acredito no ser humano e vou também... Não dá para punir as crianças. Eu vou dizer o seguinte, eu serei um prefeito de estar muito presente em todos os lugares. Eu também vou para a escola. Eu quero conversar com os professores. Hoje o professor não conversa com o prefeito, não conversa com o secretário, é só guerra na porta da prefeitura. Nós vamos conversar, nós temos que dialogar, nós temos que fazer salas de mediações. Não se pode fazer política educacional dessa forma. Os professores têm razões em algumas coisas e outros não. Agora, um prefeito tem que sentar, tem que ouvir. O que está vendo? O que está acontecendo? Os salários estão atrasados? A escola não está bem? Não tem computador? Não tem lousa? Vamos sentar e vamos resolver. Agora, a questão da evasão escolar, nós temos que fazer uma grande campanha com as famílias, com o Ministério Público, com a Defensoria, porque é o seguinte, a evasão é muito grande na nossa rede municipal. Saúde, candidato. E reparos o senhor tem a fazer ou não tem reparos a fazer sobre o atendimento à população em Porto Alegre? Não. Armando, primeiro nós temos que preparar a cidade para ter a vacina. Nós temos uma boa rede pública, conveniada e particular. Então, esse é o primeiro desafio pós-pandemia. Deixa eu aproveitar a pergunta do Armando. Com relação às vagas nos hospitais, que foi uma polêmica recente agora, o senhor teria aproveitado elas de outra forma? Segundo, nós vamos fazer 2 mutirões. Um para cirurgias, porque tem muitas cirurgias que estão represadas do Covid, e tem milhares de consultas que também não foram feitas na pandemia. E essas nós temos um caminho para elas. Nós queremos conveniar com os médicos e médicas nos seus consultórios e pagar por a consulta do SUS nos seus escritórios. A prefeitura terá recursos do seu orçamento? Já está fechando no déficit? Não, só um minutinho. Isso é fundo a fundo, Armando. O senhor está considerando o uso de recursos do governo federal? Não, se eu posso pagar o Hospital Vila Nova, se eu posso pagar o Divina Providência por serviço, por que eu não posso pagar a consulta dos médicos? Posso. E os repasses vão se cumprir? O senhor presume que vá, né? Bom. E se não for? Bom, por exemplo, a dívida do Estado com os hospitais é enorme. E então, a situação da União não vai ser boa. A terceira questão que eu vou fazer, eu acho que foi acertado estender postos até 22 horas e nós vamos estender mais postos para 22 horas. E a outra questão que nós vamos fazer é reabrir os postos que foram fechados, que foram quase 20 postos em Porto Alegre que foram fechados pela atual gestão. E usar a tecnologia para melhorar a gestão. Não é possível que você não tenha um prontuário eletrônico de todos os pacientes do SUS interligado à rede. Hoje o cidadão consulta na Zona Sul, no Centro, na Zona Norte, e ninguém sabe da vida dele. Isso melhoraria muito a gestão se você tem um prontuário eletrônico ligado na rede pública, na rede conveniada, na rede privada. Então, isso nós vamos fazer. Agora, saúde como segurança pública é uma questão sistêmica. Tu não melhora isso se tu não melhorar a rede. Não existe uma atitude isolada para melhorar a saúde, não. Então, nós vamos trabalhar a rede do SUS. Não? E é preciso continuar levando o lixo de Porto Alegre, a produção diária de 2.000 toneladas, a uma distância de 120 quilômetros até Minas do Leão? Hoje é o único aterro licenciado que tem no Rio Grande. Praticamente todas as prefeituras levam para lá. Existem várias iniciativas, Armando, de consórcios para poder queimar o lixo e transformar em energia. Eu acho que nós precisamos de trabalhar alguns temas que não pode ser isolado de Porto Alegre, de Viamão, de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas. Eu pretendo, se for prefeito, trabalhar muito a questão metropolitana, porque são temas comuns que exigem muita parceria. Então, tem alternativas no mundo sobre o lixo. Hoje, a única alternativa que o Rio Grande tem é essa, levar lá para Minas do Leão.
ela não pode ser a única alternativa. Acho que nós temos que trabalhar outras alternativas também. Melanie. O senhor declarou em uma entrevista que a reforma administrativa que foi feita pelo atual governo foi muito prejudicial para o servidor público. Eu não declarei isso. O senhor declarou? Não. Certo, eu posso trazer a Não entrevista que foi feita declarei para o isso, Sul 21. Posso Não, mostrar não. Então, na íntegra. eu não declarei isso. Eu disse que ela foi sem diálogo. Mas foi Não. posta na íntegra. Então Não. o senhor vai ter que reclamar com o Sul 21. Não. Eu disse, se eu disse, eu me lembro de uma entrevista que eu disse que ela foi sem diálogo, como foi sem diálogo as coisas do governo. Agora, eu acho que as reformas administrativas, aliás, eu acho que o Brasil, o presidente da República, precisa ter uma reforma administrativa mais audaciosa, porque está mantendo uma série de privilégios. Porque se tem um país que tem privilégio, tem nome, é Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, juiz, promotor, defensor, Tribunal de Contas, todos recebem dia. Parlamentares recebem dia, Assembleia recebe dia, e o povo que cuida da segurança e da educação recebe atrasado há 5 anos. Está correto isso? Não está correto isso? Então, acho que a reforma administrativa tem que vir no Brasil, nos estados e nos municípios. E não tem dinheiro mais para atividade de meio na administração pública. Certo. O pouco dinheiro Depois que tem, nós temos que botar lá na ponta. Coloca Não? essa questão sobre a sua declaração, mas a minha pergunta era referente a que pontos o senhor reveria, nesse caso, sobre a reforma administrativa no Estado? Não. Tu está dizendo do município? Isso, perdão, Município, do município. Não, veja o seguinte, eu penso que nós precisamos sempre ter diálogo. Dialogar não significa, Melanie, concordar. Nós temos um orçamento no município de Porto Alegre. Hoje, 25% do orçamento do município já vai para a previdência dos servidores, eu digo dos recursos próprios. 46% vai para a folha. Então, se o prefeito não tiver uma composição com as atividades de meio, ele não tem como governar a cidade, recolher o lixo, de tapar os buracos da cidade, de cuidar da saúde, de cuidar da educação. Então, o orçamento é um equilíbrio de tudo isso. Então, eu penso que o Brasil precisa apertar muito na reforma administrativa, porque senão não sobra dinheiro para o essencial. Agora, não está, né, para nós colocado fazer uma reforma administrativa num primeiro momento. Claro que pretendemos, se for prefeito, juntamente com o Ricardo, examinar essa questão das secretarias, porque eu acho que foi uma reforma. O senhor fecharia mais secretarias? Eu não trato isso desse jeito, Macalós. Eu acho que uma reforma de secretariado, ela tem que pensar o seguinte, como é que eu recolho melhor o lixo? Como é que eu ensino melhor as crianças? Se é uma secretaria a mais ou a menos, isso não é importante. O importante é que eu melhore o serviço da cidade. Agora, eu posso dizer, não vou inchar o governo e não vou fazer como o atual governo que se elegeu dizendo o seguinte, que havia uma indústria de multa nessa cidade e só no ano passado a IPTC faturou 81 milhões de multa. E disse que ia reduzir CC e não reduziu. Eu vou reduzir CC. Eu vou reduzir CC. Não é que eu acho que o CC resolva toda a questão, mas tu reduzir CC, tu sinaliza para a população e tu sinaliza também para os servidores que tu está fazendo a sua parte. Então, eu vou reduzir CC se for prefeito de Porto Alegre. Não? Temos 50 segundos. Tem mais alguma pergunta, Armando? Gostaria de fazer? A questão Tem que ser rápido. do caso do Porto. Em 87, todos os candidatos da prefeitura assinaram documentos. Não, assumi e resolvi. 87. E até agora nada. 30 segundos para responder. Armando, se eu for prefeito de Porto Alegre, eu vou subir lá no Palácio. Governador, passa o cais para a prefeitura que eu sei como resolver. Vai ser uma coisa singela, mas nós vamos devolver à população. Porque eu acho que não dá para fazer difícil ali, mas tem como fazer coisa da cultura, da gastronomia, do bem viver e tornar aquele lugar aprazível, né, para a cidade de Porto Alegre e para os visitantes. Antes que os armazéns se transformem em pó. Muito bem. Exatamente. Olha, nós esgotamos aí o tempo de 30 minutos que o candidato tem espaço aqui para usufruir nas respostas às perguntas que são formuladas pela trinca de jornalistas questionadores e, como é de praxe, como foi acordado com todas as coligações, o candidato Sebastião Melo tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu gostaria, Melo, de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e pelas respostas que deu aos questionamentos que nós formulamos. As suas considerações finais, 2 minutos, candidato.
Macalossi, primeiro, muito obrigado aí a vocês da RDC, muita alegria estar com vocês, tem muito respeito e vocês estão perguntando bem, vocês têm que apertar o candidato, não? Então, a tia Armando, Melanie, pela oportunidade, dizer o seguinte, eu penso que o primeiro desafio de um prefeito, né, é melhorar o serviço da cidade. Uma cidade bem cuidada, uma cidade que tem uma entrada muito feia, tanto pela Farrapos como pela Castelo Branco. Nós vamos mudar isso, se for prefeito, o embelezamento da cidade. E nós vamos mudar o centro de Porto Alegre. Nós vamos talvez baixar um pouquinho do IPTU ali, chamar todo mundo, os comerciantes, mercado público, que nós vamos reabrir logo em seguida e pretendemos entregar a gestão do mercado público para os permissionários, mediante eles terminarem as obras, abrir domingo a gastronomia do mercado, algumas bancas, e fazer vida no centro de Porto Alegre. Então nós queremos embelezar o centro da cidade, e então a melhoria do serviço é fundamental, mas uma cidade precisa ter no seu DNA o desenvolvimento econômico, senão tudo isso que nós estamos dizendo aqui não sai do papel. Então nós vamos ter um prefeito, uma gestão que vamos dar uma potência muito grande para a cidade ter desenvolvimento econômico. Temos que enfrentar a infraestrutura, tem muitas obras inacabadas, outras que precisam ser feitas, e um governo também tem que ter uma proteção social, né? Não só pela pandemia, né? E aí eu pretendo alinhar muitos programas sociais do governo federal, porque acho que esse é o carro-chefe do governo federal em vários programas, porque eles têm recursos para isso, e trabalhar, inclusive, né, os nossos parceiros aqui, como o Onix, que é ministro da área, né, da questão social. Então, estamos prontos aí para poder fazer uma gestão moderna, levar a prefeitura mais próxima da população e devolver a prefeitura para a cidade de Porto Alegre. Muito bem, tá aí. Então, eu só gostaria de fazer um adendo. Melanie, não pode. Não pode? Não podemos fazer. Não se pode fazer considerações após o tempo esgotado da entrevista. Nós tínhamos os 30 minutos para perguntas e respostas. É o regramento eleitoral, não é uma entrevista normal, que é uma entrevista com o regramento eleitoral. Era somente sobre a matéria, mas não há necessidade. Não, mas tudo bem, não há problema. O candidato poderá, né, falar sobre isso em outra oportunidade, inclusive numa próxima entrevista aqui para o nosso programa. Nós agradecemos novamente ao candidato Sebastião Melo pela vinda e também ao nosso público pela audiência nesse primeiro bloco. Nós voltamos na sequência, depois do intervalo, Rodrigo Maroni, candidato pelo PROS, também com 30 minutos para perguntas e respostas e mais 2 minutos para as considerações finais. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC TV, você está acompanhando o Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Nas segundas e terças-feiras, ao longo do mês de outubro, a nossa série especial, as entrevistas com os candidatos a prefeito, sempre às 22h15. No bloco anterior, tivemos a entrevista com o candidato Sebastião Melo. Nesse segundo bloco, a entrevista é com o candidato Rodrigo Maroni, do PROS. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul, desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. E também de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa usando as ferramentas digitais. Você acompanha o Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar o seu comentário, a sua mensagem é muito importante. A RDC TV é a emissora que tem o digital no DNA. Participam desta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, os meus colegas jornalistas Armando Burdi e Melanie Rupental. A ordem de participação dos candidatos foi definida por sorteio e neste bloco nós temos Rodrigo Maroni, que é candidato a prefeito, tendo como vice Edelberto Mendonça. Edelberto Mendonça esteve à tarde no portal RDC, às 14h30, entrevista com o Cláudio Andrade, o Armando Burdi e a Melanie Rupental. E nós vamos, então, ao início dessa entrevista, lembrando que são 30 minutos de perguntas e respostas, nos quais tanto os entrevistadores quanto o entrevistado podem se manifestar, e após isso, 2 minutos de considerações finais
do candidato a prefeito. Candidato Rodrigo Maroni, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a sua apresentação inicial, por favor. Boa noite. Boa noite a todos da mesa, né? Satisfação estar aqui. Sou o Maroni e acho que é um pouco isso, assim, tenho 39 anos, né? Fiz agora. Estou aí como deputado estadual nesse momento. Resolvemos ter a pré-candidatura em defesa dos animais por conta de uma conjuntura que a gente avaliou que deu visibilidade para o tema quando eu fui eleito vereador, mais votado da causa animal no Brasil em 2016, 2018 deputado, e meio que, é meio irônico, meio assim, aparentemente brincadeira, mas está aqui meu chefe de gabinete, não me deixa mentir, me encaminho para um processo de, eu estou naquela de meio que de despedida, fazendo a despedida da política e ao mesmo tempo participando do processo, que eu acho que, eu estou com 39 e sonho em antes dos 43, 44, voltar para o meu rumo, voltar para a minha... Mas, enquanto estou participando, estou aí para apresentar o tema dos animais. Né? Muito bem. Candidato, eu vou começar perguntando sobre a sua postura em relação aos seus concorrentes. O senhor tem disparado uma série de críticas que alguns podem considerar até pessoais. Eu lhe pergunto, o senhor se candidatou menos com o propósito de propor um programa para Porto Alegre e mais com o de desempenhar o papel de metralhadora giratória da eleição? Eu não ficaria mal em ser uma metralhadora, na verdade, no meio da política. Acho que seria bem... Não é uma posição muito confortável? Quer dizer, eu sou pedra e os demais são vidraça. Eu acho que é uma posição, no mínimo, coerente com a situação, né, da política no Brasil. Né? Eu acho... Meu pai ontem me perguntava até, e eu comentava para ele, ele dizia assim, mas o lado pessoal, né? Talvez até tentando me suavizar e tal. Até a Manuela mandou uma mensagem para o meu pai, pedindo que meu pai desse uma mediada e tal. E eu disse, não, a política ela é pessoal. Tu não é o Macalossi que é jornalista e tu é um mau caráter na tua vida pessoal. Tu é reflexo da tua vida pessoal. As pessoas gostam de montar personagens no aspecto seguinte, não, eu na minha vida íntima, ou nas minhas relações pessoais, ou como eu trato as coisas é de uma maneira, e daí, bom, se esquece tudo e na política eu sou um ser que a partir daqui... Porque é um papo meio, na minha opinião, meio conversa fiada, que eu digo, né? Meio papo furado. Por quê? Porque, na verdade, quem não gosta de entrar na ferida é porque tem medo de ser tocado na ferida. Tu não vai deixar de falar uma contradição totalmente explícita. O cara pode me atacar. Eu não sou metralhador que não posso ser atacado. Se eu falo, inclusive a obrigação é os caras responder, bom, o Maroni está mentindo. A minha opinião é essa, ele é um canalha, um sem vergonha, não tem problema. Tu acha que não lhe respondem por que sentido? Eu acho primeiro pelo pragmatismo eleitoral, né? O discurso meio fiado, aquela conversa meio mole, nós não falamos de nada com nada. Acho que tem uma intenção de que isso aparentemente passe uma seriedade para a população, né? E segundo, porque eu acho que todos têm rabo preso. Todos têm rabo preso. Isso inclui o senhor? Isso não me inclui. Se eu tivesse rabo preso, eu não estaria falando assim. Tu pode ter certeza que, na minha opinião, a medida da autenticidade, da verdade, de tu não precisar ter constrangimento de falar olhando no olho, ela é diretamente ligada. Tudo bem, tem um indivíduo que é meio tímido, mas eu não acho que a política é um ambiente para gente tímida. Né? Tu não vai querer se expor se tu é tímido. Então, se tu não fala por algum motivo. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre nada e responder sobre nada. Então, assim, e eu acho, sim, que a política é um ambiente de muito rabo preso. Tu falava aqui antes, eu estava ouvindo ali na outra sala, sobre o Melo. Pô, eu pessoalmente acho o Melo um cara que eu tenho uma relação cordial. Mas eu de maneira nenhuma sentaria aqui se não fosse para atacar o Fortunati. Ele foi traído pelo Fortunati. Foi traído pelo Fortunati. Mas é partido. Aí são explicações vagas. A mesma coisa, o Marquesão, aí não deu certo, não conseguiram. Duas pessoas que não conseguiram conviver numa gestão que é para ser zelador de uma cidade, conseguiram brigar, essas duas pessoas não demonstram capacidade. A Manuela, as pessoas dizem, mas é pessoal, isso é porque tu teve alguma relação, bicho. Eu, ela e todo mundo que conviveu conosco sabe que não tem nada de pessoal. Eu, inclusive... Você sabe que o ódio é mais fiel que o amor, né? O ódio, ele é fidelíssimo. Eu não tenho ódio, eu tenho ironia, eu tenho deboche. Ódio nenhum, eu tomaria café com a Manuela, com o Melo, Marquesão, Paim, o Fortunati, todos
aqui, falaria deles aqui, sairia daqui, falaria não tem ódio. O que tem é constatação. A Manuela, por exemplo, que eu estava falando do pessoal, porque eu peguei ela e o Fortunati para ser realmente, para mim, são os piores. A Manuela não só não tem nada de pessoal contra ela, como eu sempre combati ela. Inclusive antes de quando a gente tinha simplesmente lá se conhecido com 19 anos, a minha vida inteira combati. O método, a forma, a prática. Ah, mas tu te relacionou com uma pessoa que tu combatia? Me relacionei. Quem de nós não ficou, não teve um caso, não conheceu alguém que tu não tinha acordo nenhum, na prática, inclusive, que faz tu não te apaixonar de forma nenhuma? Todos nós. Todos os candidatos, todos que estão aqui, todos os jornalistas, todos... Então não tem nada, pessoal. Eu não concordo com a prática dela. Política, a prática pessoal, assim como eu não concordo com o Fortunati, por exemplo, na minha opinião, que aparelhou a prefeitura para a mulher dele. Ou alguém vai me dizer que não, ele vem ter que responder. Não aparelhou. Então pergunta na Câmara, pergunta na prefeitura. Ah, mas tu é uma metralhadora? Metralhadora do quê? De falar o que aconteceu? Candidato, semana passada, o João Derli nos surpreendeu porque disse que mesmo tendo iniciado a carreira no PCdoB, ele não era comunista. O senhor também, ele saiu do PCdoB. Sim. Está no Republicanos hoje. Passou pela rede. O senhor começou no PCdoB e hoje está no PROS. Não comecei no PCdoB. O senhor não começou onde? Não, comecei mais... O PCdoB para mim nem é comunista. Mas o senhor foi comunista durante o período? Essa é a pergunta. Não. Na verdade, foi assim, do PT, do PSOL e do PCdoB. foi do PT. Eu me filiei no PT em 19... São partidos bem à esquerda. Não, 1992 eu me filiei do PT, tá? Em 2004 eu me filiei no PSOL, tá? Em 2010 eu estava saindo da política e a Manuela mandou um e-mail querendo voltar, dizendo que tratava em terapia, que tinha que voltar, que não sei o quê. E um amigo meu do PCdoB, que até hoje é do PCdoB, que foi traído pela Manuela, assim como a Soninha Correia e tal, disse para mim, Maroni, vai lá e conversa. Aquela conversa fiada acabou virando uma relação e as pessoas acham que eu comecei ali. O que eu quero dizer? Tu foi comunista, eu vou ser bem honesto para ti, tá? Minha visão, Armando. Eu acho que, primeiro, hoje não há nenhum partido de esquerda no Brasil. São interesses pessoais propagandeados de projetos coletivos. Então, eu sou representante da terra. Eu sou representante das mulheres. Mas isso não serve também para os representantes dos animais? Também, óbvio, mas eu sou representante da causa que me dá visibilidade, que é os animais, e porque eu gosto dos animais, tenho paixão nisso. Mas eu vou entrar e sair. Agora, comunistas, se tu me perguntar, Armando, eu vou dizer assim, eu já achei que eu fosse, foi isso que tu ia perguntar, né? Eu já achei que o comunismo fosse alguma coisa legal. Com 17 anos, 16. Se eu chegasse com 40, eu era um débil mental. Melanie. Bom, apesar da sua bandeira ser sobre a causa dos animais, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós temos mais de 1.100 mortos aqui em Porto Alegre e também um constante perigo do colapso do sistema de saúde. Apesar de legítima e importante essa causa, é coerente que ela seja a temática principal de um prefeito? Nesse momento? Coerente, na minha opinião, é o que o indivíduo quer apresentar. Tem gente questionando que eu levei meu cachorro para propaganda. Pô, a campanha é minha. Se eu for me pautar o que é coerente para ti, para o Armando, eu não vou fazer... Para a população de Porto Alegre. Não, mas aí eu estou fazendo em cima de publicidade, ou que dá resultado, que dá voto. Tem que ser o que é importante para mim. Meu tema é importante para mim. Não que o coronavírus é que nem eu dizer assim, eu amo a minha mãe e por isso eu não amo a minha esposa. Isso é uma demagogia absoluta. Tipo, Maroni não trata o coronavírus como... Primeiro que eu não tenho conhecimento. Segundo que ninguém tem conhecimento. Terceiro, que se fosse para disputar o coronavírus, o cara tinha que ser secretário da ONU, homenageado pela ONU. Não um candidato a prefeito. O candidato a prefeito não vai simplesmente mudar em nada, a não ser minimamente tentar segurar as pontas de uma situação que está ralada. O que eu diria para quem tem coronavírus, que eu digo com toda a verdade do mundo, Melody, né? Melanie. Nossa Senhora. Melanie, eu não conhecia Melanie. Mas assim, Melanie. O que eu diria pra ti com toda a coerência, Melanie? Cara, tem que sair pra trabalhar, tá passando fome? Tem que sair pra trabalhar, tá passando fome? Sai, sabendo que é uma desgraça. A possibilidade de tu morrer. Não tem que sair pra trabalhar. Tu é criança, tu é idoso, tu tem tua vida estável, tu é rico. Tu não precisa trabalhar. Fica em casa, velho. Tu vai entrar no meio de uma guerra que ninguém tem certeza. Arriscar tua vida. Precisa morrer 150 mil? Eu não. Se morrer minha mãe já é uma droga. Se morrer minha irmã já é uma droga, não preciso mais nada.
Como é que o senhor avalia a gestão do atual prefeito em relação a isso? Péssima. O que o senhor faria diferente? Péssimo, ele é muito ruim. E o senhor faria o que diferente? Eu faria tudo. Para começar, a relação que ele tinha com o vice-prefeito, a relação com o serviço público, a relação com a cidade, o Marquesan, e eu falo abertamente aqui, ele na minha relação, com ele, de tomar café, ele é absolutamente cordial, respeitoso. Comigo, tá? Mas isso não me faz, por exemplo, que nem a Manuela. Ah, mas tu teve? Teve. Só que é o seguinte, comigo era uma puxa-saco, comigo ela não faz. Agora com o resto do mundo atraía. O Marquesan é um playboy na política. É um playboy na política que entrou pelo sobrenome do pai, inclusive fraudando. Na época foi cassado, isso ficou, né, fraudando a própria filiação. Fez um discurso para setores da classe média e da burguesia, fez o voto do liberal que não tinha ainda, que agora está tentando um novo ocupar, entendeu? Rompeu com essa galera, fez um discurso para a esquerda, está totalmente perdido, isolado. É um cara de difícil lidar. Eu consigo lidar com um cara difícil porque eu sou difícil. Eu adoro lidar com pessoas difíceis, adoro gente que me odeia, adoro gente que fala mal de mim. Para mim não tem nenhum... Por isso que eu me dou com o Marquesan. Mas quem se leva a sério briga com o Marquesan em 2 minutos. Como é que o senhor considera que esteja hoje o atendimento aos animais, hospitais em Porto Alegre? Isso se dá de uma forma adequada ou precisa melhorar muito? Não existe nada. Não existe nada. Da Prefeitura de Porto Alegre, zero. Não é que eu não tenho nem o que considerar. O hospital? Não existe. O funcionamento do hospital é uma coisa... Olha, se eu fosse prefeito, para ser como foram os prefeitos Fortunati, Marquesan... Mas Fortunati fez medidas em relação fez um shopping center para a mulher dele inaugurar. O hospital público é isso. Tu vai lá, a gente pode sair agora, nem entrar, vão deixar a gente entrar na maior, porque vão dizer que a gente vai tirar foto de uma coisa parada. Obra parada tem muitas, né? O hospital mais uma. Só que daí a mulher dele tirou umas fotos, botou uns cachorros, entendeu? Fez a secretaria para ela se eleger deputada. Ela se elegeu. O resultado que ele queria, ele conseguiu. Botou 6 secretarias, botou a do Bosco, botou a do Luciano Marco Antônio, botou todas as secretarias daquela evangélica, Luísa Neves, entendeu? Aparelhou, elegeu a mulher na primeira. Depois eu vim, acabei me elegendo, ela não se elegeu. Péssima, não tem atendimento, entendeu? Para propaganda... É fofo dizer que tem uma obra. Eu, se fosse o Fortunati, eu tirava uma foto com a mulher dele na frente do Shopping Iguatemi e diria, ó, inaugurou para os animais. Se a foto é o que come... Agora, de atendimento, não. A seda eu dei ração para a seda, eu dei ração para os animais de lá. A seda dos bichos de leishmaniose, a Regina deixou estourar. Para vocês terem ideia, na época ela era secretária, tinha um processo tramitando e ela sabendo, ela deixou estourar para criar um fato político, e eu fui lá dentro da seda, só deixaram eu entrar... porque eu tinha mensagem da chefe de gabinete dela, na época, a Fabiane Borba, digo nome e sobrenome, entendeu? Dizendo que ela sabia 3 meses e ia deixar os animais morrer, tá? E a seda, eu atendo animais fraturado e quebrado há anos, porque não tem raio-x, não tem ecografia. O animal atropelado agora morre. Candidato, assim, eu sei que o senhor disse que o senhor tem uma relação boa com quem lhe odeia. Odeio. O senhor estimula as pessoas para que lhe odeiem? Não, eu acho que sensações é importante. Amor e ódio é uma coisa que... Eu não sei, a percepção que se tem em relação às suas colocações é de que o senhor constrói os seus discursos com base em mágoas do passado. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não construo mágoas. Eu construo... A única coisa que eu não quero parecer, e não farei pra parecer, Macalós, tá aqui meu chefe de gabinete, não deixa eu afirmar, eu não quero ser o cara do bem, o fofo, o que fala que é aceitado, que é legal. Tipo, o cara é legal, ele tá lá pra falar o que é legal. Isso aí tem mais 12 pra falar. Pô, o João Derlick falou que é um guri fofo, tu não tem nem como... Ele chega perto de mim, eu dou uma pastelina e um todinho pra ele. De tão querido que ele é. Entendeu? Não, real. Mas eu não tô pra cumprir esse papel. O meu papel qual é? Sempre, não só na política. Falar o que acontece. Candidato, ou pelo menos a minha opinião. Candidato, Vai, depois a Melanie faz a eu li atentamente o programa que o senhor registrou no Tribunal Regional Eleitoral, como li de todos os candidatos, e achei o seu programa assim, um dos mais abrangentes. O senhor pega tudo, assim, 360 graus. Eu lhe pergunto se haverá dinheiro para aplicar todas as propostas, considerando que a Prefeitura fecha o ano com déficit e a perspectiva de 2021 é pior ainda. Vou aproveitar e complementar aqui no seu plano de governo, o senhor fala também sobre uma revisão da remuneração dos professores municipais aqui. Como seria feito esse financiamento? Primeiro que, assim, ó, não tem publicitário,
todos os programas, para quem tá vendo, isso aí tu deve saber, mano, ele é construído ou por uma direção partidária, ou ele é construído por uma espécie de publicitário do que vai ser propagandeado. Eu não tive essa preocupação. O meu programa foi construído pelo Matheus e pela Jaine. Até quero agradecer aqui, que são duas pessoas que são absolutamente qualificadas e inteligentes, e pelo Beto Mendonça, que é meu vice. Inclusive no sentido de... O que prova o seguinte, que eu acho que é bem mais importante tu ter um prefeito inteligente, que saiba escolher quem faz. Né? Tu não precisa ser o cara que vai escrever, mas tem que saber quem faz. E que não seja uma peça publicitária. O que nós trabalhamos, que eu estava até falando com o Beto ontem, o Beto veio ele timidamente, ele é tímido. Ele não queria ser vice, ele não queria entrar na política. Foi todo um processo, ele conhece meu pai há 40 anos. Chegou na véspera da eleição, nós estávamos sem vice. Mas esse programa, ele tem base. Tem base. Nós podemos, obviamente, criticar peças, Sim. Programas que sejam construídos na base da que marketagem. nós temos- Mas programas construídos na base do eu acho também são tão ruins quanto. Tá, mas não foi no eu acho, Macalós. O que acontece? Qual é o tipo de programa que nós temos como aplicar? Eu falava isso pro Beto ontem, quando ele veio aqui hoje. Disse, Beto, na minha opinião é o seguinte, Maroni quer, o Beto quer, que eu acho que a vontade é muito importante, é um grande passo. Por exemplo, tu quer tudo que vocês botaram, tudo. É possível? Não, acho que não. Acho que é possível o quê? Acho que é possível tu trabalhar com o que tem. Por isso que eu digo, um prefeito, as pessoas se acham muito honrados, ou muito legal, ou muito fazem uma mega disputa com grana e tal. Cara, tu é um zelador de uma situação muito ruim, de uma prefeitura que está muito quebrada, entendeu? E o que eu acho que dá para te fazer? O feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Por exemplo, professor médico de posto de saúde e guarda municipal. Esses existem. Esses existem. Esses têm que ser valorizados, porque esses mantêm a gestão em pé. O prefeito, se o Marquesan assumir 2 semanas da prefeitura, dificilmente alguém vai notar a diferença. Sinceramente. Eu vou perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Nós estamos vendo aí um prefeito que está sofrendo processo de impeachment. O senhor tem esse estilo que é naturalmente bélico, e o senhor faz questão, inclusive, de colocá-lo, inclusive, como algo Bélico? positivo. Nossa Senhora. Alguém Chamaram que de não, mas tudo. um candidato que se coloca como que admite ser uma metralhadora giratória, dá para se dizer que ele é bélico no sentido da sua postura. Eu sou super doce. A minha mulher me disse que os colegas dela perguntaram para ele, mas o Maroni, ele é assim em casa? Eu disse, pô, a minha mulher, primeiro que ela é mais inteligente que eu. E não estou fazendo política com ela, nem lobby. Ela é mais inteligente que eu. Segundo, que eu sou um cara extremamente doce. Talvez a minha ironia e meu deboche pareça ser uma coisa hostil. E talvez eu acho que tem muito bunda mole na política. Então fazer Perfeito. Ok, então vamos dizer que o senhor é da polêmica. Pode ser. Eu digamos, não acho, eu acho super coerente. Perfeito. Bom, utilize-se o termo que preferir, mas de qualquer maneira o senhor, eventualmente eleito, teria que construir uma relação com os vereadores. Não tendo base na Câmara, como é que o senhor sustentaria o seu governo? Como é que o senhor manteria o governo por 4 anos? O senhor governaria com quem? Primeiro que eu fui contra o impeachment do Marquesan, fui o primeiro a mandar mensagem para ele. Primeiro. Não era vereador, não tinha cargo, não tinha que puxar saco, nada. Mandei mensagem, que sacanagem. Explícita. Cara, tu não gosta do cara, vence o cara na eleição. Senão eu vou começar a se impeachmentar. Eu, sinceramente, se tu quiser, a gente sai catando o prefeito no interior e no litoral, nós impeachmentamos todos, não sobra nenhum. Motivo, nós construímos, se não tiver a gente inventa, se não tiver a gente aumenta. Então, assim, se é por causa da personalidade do indivíduo, sinceramente, aí não dá. Se é por causa de cargo, que eu acho que é, entendeu? Também não dá. E se é porque tu quer fazer política de eleição em cima da eleição, também não dá. Então, assim, qual é a minha relação com a Câmara? Seria nenhuma. Nenhuma? Não, de negociação nenhuma. Não, sentar para conversar eu sento qualquer um. Tá? Mas no sentido assim, ó, vocês vão ter que sentar. Eu falei hoje pro Lopes. O Lopes, Porque o senhor é integrante do Legislativo. Sou Com essa deputado. postura, o senhor não... Okay, mas o senhor é atualmente integrante do Legislativo Sim, Estadual. sim. Portanto, o senhor participa da Câmara de Vereadores do Estado, basicamente. Não, isso. A Eu fui minha vereador. pergunta é a seguinte, o senhor não está descredenciando, inclusive, o cargo para o qual o senhor for eleito? Quer dizer, o Legislativo ele não tem um papel fundamental a relação de construção? nenhuma do que tem a cultura de se fazer, do troca-troca. O que eu faria? Projeto coerente, eu falei pro Lopes, eu preferia sair coerente e pitimado. Se durasse 2 semanas o meu mandato, Maroni foi eleito prefeito, 2 semanas e pitimam ele. Fico o Beto, que inclusive é melhor que eu, fico bem representado e vou cuidar das minhas coisas, da minha vida, do que ter que ir lá comer e sempre vai de grão em grão. Ah, Maroni, nós queremos um copo aqui,
Ah, mas daí nós, para votar o projeto dos professores, nós queremos mais 3 cargos, 5 cargos. Cara, tu vai ficar numa mordeção, é tipo tu tá devendo a relação inteira. Agora, uma relação coerente, correta, sim. Sentar com a Câmara, como, por exemplo, muitas vezes eu sentei com meus colegas, vereador, deputado, para explicar, pessoal, a cidade está quebrada. Nós estamos priorizando aqui que os professores sejam de teto salarial, os médicos, os guarda municipal. Vocês querem votar? Não, não queremos. Ah, não sei, de repente a gente pode conversar. Esse pode conversar, aí não vai ter. E por quê? Eu sou contra a CC? Não. Nem tem essa questão moral. Ser bem honesto, não tem essa questão. Acho que CC tem muito CC que trabalha. Quero fazer aqui a minha defesa. É só porque eu acho que fica uma relação extremamente amarrada. Tu entendeu? E tu vai te amarrando. E aí é tipo assim, ó, tu tá com um prato de comida oferecendo um pouquinho, não tem. Vai chegar uma hora que teu prato... E o Marquesão o que fez? Contou que não fez e fez. Desde o primeiro mês, contou que não fez e fez, eu estava lá, estou defendendo ele em alguns aspectos, em outros eu vou dizer a verdade. Contou que não fez, aquele banco de talento ali era tipo uma laranjice para passar uma parte, o resto não. Então, todo mundo sabe, lá na Câmara andava com listinha. Então, não tem. A realidade é, na minha opinião, trata com verdade, com coerência. É muito melhor tu ser impeachmentado com coerência do que tu pegar e falar. Agora, daí tem gente que, eu vou dizer pro Armando aqui, Armando, talvez muitos me achem louco, outros me acham uma metralhadora, outros me acham bélico, outros riem da minha cara, outros falam pra minha mulher. Eu tô dizendo o seguinte, se eu não falar o que eu acredito que é o ideal, então eu não posso falar o ideal. Aí algum interesse eu tenho para não falar o ideal. Candidato, no seu programa, no capítulo Gestão, o senhor disse que vai promover medidas que melhorem a eficiência e a transparência do gasto público, padronizando processos de compra, revisando contratos existentes, vírgula, etc. 3 pontinhos. Que distorções o senhor vai corrigir? O senhor aponta uma, pelo menos? Eu acho que todas. O processo na prefeitura... Todas? Então, quer dizer, está tudo errado. Eu acho que está muito errado. A prefeitura está quebrada, tem dívidas... Ninguém tem acesso no portal Transparência. Como é que o senhor aprecia? O senhor acha que o portal Transparência, o atual, ele é completo, ele é suficiente? Eu não acho que ele é completo, não é suficiente. Eu nunca consegui ter dados que não fosse opinião política quando eu era vereador. A prefeitura vê que o número, os vereadores da oposição com outra, era sempre assim a discussão, Armando. Os vereadores da Independente com outra. Eu botei, inclusive, isso eu te admito, eu botei um cara do Tribunal de Contas, qual é que era a grande dúvida que nós tínhamos? Por que o Beto? Né? Porque o Beto não é político, o Beto não tinha interesse em ser político. O seu candidato a vice? O vice, o Mendonça, tá? Mas ele como o senhor corrigiria essas distorções de transparência do governo? Eu acho que nós temos que ter mecanismos, junto ao Tribunal de Contas, inclusive, e ao Ministério Público, de botar tudo na mesa. Tudo, transparência, e inclusive... O meu objetivo seria chamar pessoas do Tribunal de Contas para fazer isso junto ao gabinete do prefeito. E essa falta de transparência, ela é conveniência ou incompetência? Se ela é conveniente... Ou incompetência? Eu acho que incompetência é generalizado no mundo, é muita gente incompetente, e eu acho que conveniência é uma coisa generalizada na política também. Então, os dois. Como é que o senhor avalia, voltando para a questão em relação ao desempenho dos demais candidatos, como é que o senhor avalia aqueles que hoje lideram as pesquisas de opinião? Tem que liderar, né, bicho? Os caras são caras que disputam a Manuela, que é a juventude, vamos dizer, desses 4 que estão ali, tem 18 anos de mandato. 18 anos de mandato. O PCdoB nacional, hoje estava recebendo o valor que ela recebeu do PCdoB nacional. Foi candidata a vice numa chapa do PT, porque o PCdoB não tinha grana e ela não queria concorrer a deputada. 18 anos, qual é a diferença dela? Ela me dizia uma vez que ela não queria andar na rua e ser xingada como o Padilha. Qual é a diferença hoje dela pro Padilha? Em tempo de mandato e em ser xingada. Tá? O Marquesan também. O Melo, eu era criança, o Melo já concorria a vereador. O Fortunati, 45 anos, eu tenho 39 de vida. Eu nem sei como é que ele tem saco. Entendeu? Então assim, ó, tu vai me perguntar como é que não vão estar... Mas o senhor não está culpando esses nomes por eles terem obtido sucesso nas urnas? E terem sido reencaminhados democraticamente para as vagas que eles atualmente... Não, eu culpo eles, eu culpo a ACM, eu culpo o Sarney, todos tiveram bem no resultado na urna. Todos. Renan Calheiros. Na verdade, todo picareta tem resultado bom na urna. E só picaretas? Só picaretas? Eventualmente não, mas que para o cara ter resultado na urna
se for muito expressivo e se não for muito construído. Porque um candidato, um indivíduo normal, não é candidato. Não tem condições de ser candidato. O senhor está no Prona por um Prós, motivo... Prós. Desculpa. Me chamou agora de... como é que é o Enéas? Quase o Enéas, cara. Como é que é? Saladinha de letras. O senhor entrou no PROS por se afinar ideologicamente com a linha de pensamento do partido? Ou porque o senhor não tinha outra alternativa? Eu volto para a primeira pergunta. Deixa eu completar a pergunta do Armando. A sua candidatura é pessoal? Que bom. O senhor colocou a sua candidatura basicamente como um desejo pessoal de estar exatamente nessa vitrine fazendo esse tipo de consideração, esse tipo de posicionamento? Era o seu desejo, era a sua estratégia? É dizer, eu vou ser candidato porque eu quero fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui? Sim, com certeza. Primeiro Menos interessado em ganhar a eleição e mais em fazer apontamentos? Cara, primeiro é o seguinte. Primeiro a resposta eu vou responder claramente. Primeiro que eu não acredito em nenhum partido tem uma ideologia. Não acho. Não acho. Acho que tem gente... O senhor podia ter se mantido filiado ao PCdoB, ou ao PSOL, ou ao se PT. Se fosse uma coisa de relações razoavelmente saudáveis, sim. Mas eu digo o seguinte, tanto eu conheço gente mais de direita no PT e no PCdoB do que no PSL do Amapá. Tanto é que o PSL apoiou a Dilma. É importante lembrar, em 2010, o PSL do Bolsonaro apoiou a Dilma. O Bivar apoiou a Dilma. Então quer dizer o seguinte, essa ideologia, eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de comparar, mas vamos comparar. É quase que nenhuma igreja, onde só os fiéis acreditam que ali tem Jesus. É quase isso. Então assim, mas o que foi? Eu mudei esses partidos, mudaria do PROS, e se tivesse que mudar, mudaria de novo. Não teria nenhum problema. Foi uma vontade pessoal, Macalossi? Não. Meu objetivo, inclusive, mais do que dito, é sair da política. Mas eu acabei virando uma referência do tema dos animais. Mas daí é uma vontade de tu fazer o que tu é? O senhor tá Ninguém me centraliza. A Manuela ligou pro presidente nacional do PROS. Ligou pro presidente nacional, tá aqui, o Lopes não me deixa. Segura a onda. Sabe o que ele falou? Ninguém segura a onda do Maroni. Presidente nacional do partido. No caso, o senhor está acusando a Manuela de ligar pro seu pai, ligar para todo mundo por sua causa. Cara, ligou, velho. Infelizmente ligou. Pior é que ligou. Isso que é pior. Eu não falaria uma coisa que eu constrangi meu pai, o presidente do partido, mas ligou. O que eu vou fazer? Só não minto. Se tu perguntar assim, mas isso vai te dar alguma vantagem? Não, mas ligou. Eu não ligaria pra mãe dela pra dizer, pelo amor de Deus, pede pra Manuela não falar que eu sou chato. Ou ligar pro presidente do PCdoB, diz pra ela dar uma inclinada pro centro pra me agradar. Sabe? Tipo, eu acho que aí é que essa surdina tem que ser mostrada. Não só dela, como do Fortunati. O Fortunati fez uma pergunta pra mim na Bandeirantes, claramente, tu assistiu da Bandeirantes? Claramente não querendo apanhar. Ele me elogiou 30 segundos que a mulher vomita, a mulher dele vomita em mim. E ele ficou 30 segundos me bajulando pra mim não bater. E eu vendo aquele senhor, inclusive numa situação constrangedora, porque eu acho que ele tá assim, tipo, vai fazer outra coisa da vida. Eu fiquei com pena naquela ali, mas voltarei a bater nele em breve, no próximo debate. Inclusive, nessa ocasião, vocês tiveram um confronto direto, o senhor com a Manuela Dávila, mas ela não se limitou, não respondeu aos seus apontamentos. Mas é que a postura, tem duas, só não fala. Se tu for numa delegacia de polícia e o cara tiver cometido um assalto, e tu perguntar, ele pode falar, ele não vai falar. Não vai criar prova contra ele. Mas o senhor está comparando a candidata com Não, eu estou dizendo o seguinte, quem fala cria prova contra si. E também pode ser uma tática eleitoral de não responde pro cara, que tu tá com 20%, ele tá mal nas pesquisas, tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa, eu poderia ter 50% que eu responderia. Porque eu acho que a pior coisa que o indivíduo pode ter na política, no jogo de futebol, na igreja, onde for, é tu ser um cagão. Eu acho a pior postura. O senhor colocou aqui que ela não, o que nós vimos é que ela não responde os seus apontamentos de forma pública, mas o senhor está falando que ela está agindo então nos bastidores. Sim. Mas esse método da Manuela, porque a Manuela especificamente o que eu falo conhecendo, tá? Conheço Fortunati também, de conviver ali bastante. Ele conhece meu pai há 30 anos. Os dois eram bancário e arquiteto. Ele sabe disso. Cumprimentei o Fortunati quando a Manuela dizia para mim, olha só. É que curioso, todas as pessoas com quem o senhor se relaciona não prestam. Não, tem gente boa. Tem gente boa. Na humanidade, vou dizer uma coisa pra ti, não é de prestar ou não prestar, tá, gente? Eu acho que o mundo não é feito de pessoas que prestam ou não prestam. Determinada situação, se tu pegar, por exemplo, se tu pegar o irmão da Suzane Richthofen, ele não gosta dela, mas pode ser que tenha um tio que goste.
Então, assim, não é presta ou não segundos presta. para o seu tempo, candidato. Para acabar já? Para acabar. Pô, Mas tu nem depois me o deu senhor vai 2 ter minutos. 2 minutos. Ah, O tá. senhor vai ter 2 minutos. Não, eu queria dizer o seguinte, gente que presta ou não presta é relativo. Eu posso prestar para 2, 5, 10% da população e para 90% me odiar. Então, isso é um critério... Eu não sou cristão bem e mal. Muito bem, 30 minutos esgotados de perguntas e respostas para o candidato Rodrigo Maroni. Como em todas as entrevistas, o candidato dispõe de mais 2 minutos para suas considerações finais. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Cruzando as Conversas, especial Eleições 2020. E você tem 2 minutos aí para suas considerações finais para o público, para os seus eleitores. Macalossi, Armando, Melanie. Melanie. Muito obrigado. Né? Eu gostei que tu sorriu. Tu sorriu hoje, conseguiu desarmar um pouco, isso é muito legal, fico muito contente, porque eu acho que... Eu sou uma pessoa sorridente. Não, eu acho muito legal, porque na verdade quem sorri, isso sim salva um pouco, o bom humor salva o mundo do que é. Coronavírus mata, um monte de câncer mata, a gente morre, talvez tenha Deus, talvez não sou do critério que se eu fizer o bem eu vou para a Finlândia, se eu fizer o mal eu nasço na África, acho que é aqui mesmo que a bronca se resolve, sou um ateu convicto e quero dizer para você o seguinte, não falo nada de jeitão, né, de estilo, de campanha, acho brega, acho cafona se eu tivesse que vir aqui fazer um jeitão para ganhar um voto de protesto, não é meu estilo. Quem me conhece sabe muito bem que esse é meu jeito mesmo, né, porque tem gente que acha que inclusive isso é peça publicitária, que tem estudo que possa dar algum resultado. Eu não estou nessa expectativa. E eu venho para apresentar o tema dos animais, que independente do resultado eleitoral, né, é o tema que, inclusive, me impulsionou eleitoralmente, porque seguramente eu não seria o Maroni pelas necessidades dos animais e pela própria projeção do que o tema vem, mas nunca tinha ninguém colocado na pauta o centro, Armando, dos animais. Então eu digo assim, ó, os animais realmente são seres muito legais. Muito legais, esse é o termo. Sabe, um animal não tem disputa, não tem ego, não tem vaidade e é muito legal de conviver, né? Se lá daqui 10 anos alguém me contar, bah, cara, tu participou daquela eleição de prefeito e a partir dela eu adotei um animal, valeu pra mim. Né? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Eu acho que inclusive que eu vou fazer mais do que o resto, só isso. Se eu conseguir fazer os caras adotar, alguém adotar e dizer, bah, valeu a pena esse amor, e os outros vieram só pra blá blá blá, pra mim valeu mais do que os outros. Então, muito obrigado. Aí então, candidato Rodrigo Maroni do PROS, na entrevista que fez aqui para o Cruzando as Conversas, agradecer, candidato, pela sua participação hoje aqui, também ao seu vice, Adelberto Mendonça, que esteve à tarde no portal RDC. Nós continuamos essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Amanhã nós vamos receber José Fortunati e Fernanda Melchiona no mesmo modelo de perguntas e respostas. Eu, Melanie Rupental e Armando Burdi, fazendo os questionamentos e 2 minutos de consideração final para cada um dos candidatos. Lembrando que a RDC TV vai promover 2 debates, um no dia 26 à tarde entre os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre e o outro evento especial dia 28 no horário do Cruzando as Conversas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Em breve nós abriremos a nossa ampla divulgação, mas já antecipando aqui para vocês as datas dos debates entre os candidatos a vice e entre os candidatos a prefeito. Nós vamos para o intervalo e na volta Armando Burdi continua aqui comigo para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Fiquem na audiência, nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta neste último bloco do Cruzando as Conversas, um breve bloco só para encerramento do programa. Como nós estamos fazendo nas segundas e terças no mês de outubro, uma série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito da capital, sempre a partir das 22h15, eu, Armando Burdi e Melanie Rupental, questionando aí aqueles que disputam o voto dos porto-alegrenses. E no mesmo dia, os candidatos a vice-prefeito também participam das sabatinas à tarde, com Melanie Rupental, Cláudia Andrade e Armando Burdi. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis.
E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E também Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Eu quero mandar aqui, aproveitar, porque encontrei com esse nosso telespectador no Shopping Moinhos de Vento. Foi no Shopping Moinhos de Vento. Vou colocar aqui. Ele é nosso telespectador de Erechim, é o Celso Davi Lago. Ele nos acompanha, me identificou inclusive usando máscara, então obrigado pela audiência. Eu prometi ao Celso que enviaria o meu abraço. Eu estava ali perto da loja da Vivo, ele saiu da loja, olhou e falou assim: tu é o cara do Cruzando as Conversas? Eu, sim, eu sou, eu mesmo. E daí conversamos brevemente, porque ele tinha coisas a fazer e eu também, mas fica aqui o meu carinho e o meu agradecimento pelo prestígio. E saudar a volta do nosso querido Beto aqui nas câmeras conosco. Estávamos todos com saudades. O Beto é um querido colega, um grande profissional e enriquece a emissora. Armando, último bloco, qual que é o destaque do dia para ti aí na cena política brasileira? Olha, eu vou me reportar ao que eu conferi tão logo houve o registro das candidaturas. É recente a exigência por lei, apresentou o registro da candidatura, os documentos necessários, a necessidade do encaminhamento também do programa, diante do qual o candidato se compromete a realizar. E achei, Macalossi, todos os programas muito parecidos. Assim, faz um leque amplo sobre o que pode fazer, o que deve fazer. A única coisa que não refere é a origem dos recursos, porque em uma prefeitura falida como a nossa, que já teve momentos de folga, né, muita gordura, aos poucos a despesa foi crescendo muito mais do que a receita, e é o problema de muitos municípios, praticamente de todos os estados, é o problema também do governo federal. Então é isso. Eu acho que o passo seguinte é exigir das candidaturas o acréscimo de algum detalhe sobre a origem dos recursos para a realização, pelo menos parcial, de tantas e tantas promessas. Quando as promessas são feitas... Dá para chamar de uma lei da responsabilidade fiscal das promessas? Porque a lei da responsabilidade fiscal destinada aos estados não funciona, né? Nós sabemos disso. Eu referi aqui no programa anterior que quando ela surgiu em 2000, todos os estados estavam acima dos 60% de comprometimento com a folha de pagamento e, atualmente, 9 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, não conseguem estabelecer e ficar no patamar ou abaixo. Estão acima, e alguns estados bem acima. Mas, em síntese, é isso. Os programas de todos os candidatos são parecidos, alguma pequena nuance, mas não refere nada com relação a essa peça fundamental que é o orçamento. O orçamento é o seguinte: tem dinheiro ou não tem dinheiro? Pelo que tem visto, não tem dinheiro, né? Aliás, eu acho que é importante destacar que nas entrevistas à tarde e à noite, e eu vou falar aqui pelo Cruzando, eu, você e a Melanie, nós temos cobrado muitos candidatos em relação a qual é a fonte dos recursos, como é que vai implementar a proposta, porque eu acho que nós não podemos fazer considerações especificamente sobre nenhuma candidatura, mas nós podemos fazer uma análise geral de que ficou para trás o tempo em que os candidatos simplesmente chegavam, né, propondo coisas malucas e ficava por isso mesmo, e as expectativas dos eleitores se frustravam tão logo, né, o candidato tomava posse e passava a desempenhar o seu papel diante do cenário que ele encontra nas contas públicas, ainda mais num ano difícil como vai ser 2021. Então, eu acho que o papel do jornalismo nesse momento, é por isso que eu valorizo esse formato das sabatinas, porque eles propugnam a ideia de os candidatos falarem aprofundadamente sobre o que eles pretendem fazer. Então, eu acho que é um papel fundamental no debate público
que venha a cumprir aí uma característica importante no processo de decisão, né, Armando? Eu acho que uma outra exigência, que é difícil pôr em lei, mas o eleitor tem que cobrar mais conhecimentos dos candidatos sobre o processo orçamentário. Olha, são peças enormes que chegam do executivo ao legislativo. Isso eu me refiro a municípios de porte médio e grandes municípios. Que é preciso folhear, é preciso uma técnica toda, precisão, conhecimento, para entender o que está ali. Não deixa de ser uma forma de domínio da tecnocracia, dos tecnocratas. Informação é poder. Então eles complicam no orçamento para que poucos entendam, ou ninguém entenda, e eles possam fazer o que querem. Então, esse é um problema muito grave que países desenvolvidos já superaram. Então, enquanto não houver essa facilidade de entendimento da peça orçamentária, e muitos prefeitos nem conhecem essa ciência... Quanto mais muitos candidatos. Né? Então, esse é um problema. Porque política não é conseguir emprego, apadrinhamento, corrupção. Não é isso. Claro que não é. Política é a forma de adequar um volume imenso de solicitações da população em todas as áreas, e essas solicitações têm que ser enquadradas, tem que botar 10 elefantes dentro de uma Kombi. Então, a política faz a escolha. Política é a ciência da escolha. Muitas demandas e poucos recursos. E isso não se adequa com o que nós vemos nos programas dos candidatos. Infelizmente, isso acontece. E isso frustra, porque as pessoas tomam assim, um conceito de generalização. Ah, político. Olha, eu tenho políticos, é o nosso convívio diário, e que o filho diz para o pai: pai, vou trocar de escola. Eu peço que o senhor me transfira. De novo, meu filho? De novo? Mas o que houve? Ah, nessa nova escola também me chamam de... Tu é o filho do ladrão e tal. Quando isso não corresponde à verdade absoluta, porque há políticos sérios, competentes, dedicados, vocacionados. Mas a sociedade reage dessa maneira. Ela generaliza comportamentos inadequados, irresponsáveis, criminosos. Quando são enquadrados, é aberto inquérito, são processados, são condenados, contratam bons advogados, têm dinheiro para isso, tem uma fuga aqui, outra ali. Tanto isso é verdade que são poucos os políticos que cumprem a pena. Então, esse conjunto deprecia a política e deprecia o país, deprecia a democracia, porque as pessoas se relacionam assim... Não adianta a democracia, porque a política não resolve. A política é demagógica, a política é desonesta, porque em países desenvolvidos, e aqui mesmo, há inúmeros casos de gestões corretas, bem encaminhadas, bem solucionadas, e que a população fica contente com o que recebe em contraprestação ao pagamento dos impostos que faz. Muito bem, Armando Burdi aqui na RDC TV no Cruzando as Conversas. Amanhã o Armando está de volta junto com a Melanie Rupental na continuidade da série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito. Amanhã, lembrando, nós vamos receber o candidato José Fortunati e também a candidata Fernanda Melchiona. Prometem ser duas entrevistas muito interessantes e eu convido você que está nos assistindo a acompanhar também amanhã. Armando, obrigado, boa noite. Obrigado. E a você que nos acompanha em casa também. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Colo.